Olá pessoal, vídeo aula de língua portuguesa de hoje. Hoje a gente vai trabalhar uma história em quadrinhos envolvendo também o folclore, que é o Curupira, que essa unidade toda a gente vai estar sempre focando uma lenda folclórica, explicando o que é folclore e envolvendo outros conteúdos na disciplina, tá certo? Então hoje a gente vai trabalhar uma história em quadrinhos. Lembrando que é história em quadrinhos. A história em quadrinhos são histórias justamente que a gente fala em quadrinhos, em quadradinhos, em que os personagens falam através de balões, não é? A fala do personagem aparece dentro de balões. Vai aparecer algumas onomatopeias, né? Que são sons produzidos pela natureza ou por objetos, elementos da natureza ou objetos. E assim são as histórias em quadrinhos. São histórias em quadradinhos, em que tem os balões, as expressões, as onomatopeias. Então, a gente vai ver uma história em quadrinho envolvendo o Curupira, que a gente viu a história na aula passada do Curupira. A gente viu um texto informativo, quem é o Curupira, como ele é, o que ele costuma fazer, não foi? Hoje a gente vai ver essa lenda de forma diferente, envolvendo uma história em quadrinhos, feita por Maurício de Souza. Essa história em quadrinho vai estar na página 16 e 17, certo? Do seu livro. Então, vamos lá. Papa Capim. Aí ele está passeando e vê umas pegadas. Está vendo? E ele continua a seguir as pegadas. Aí o caçador, o protetor da floresta, aparece e fala assim, ó. Ele olha, observa e vê que Papa Capim está indo em direção errada da pegada. Aí ele fala assim: ô índiozinho, você está errado. Se está brincando de pega-pega com algum amiguinho seu, ele deve ter ido para lá. As pegadas vão para aquela direção. Aí ele fala: acontece que eu estou brincando com o Curupira. Então ele estava certo. Se ele estava indo ao contrário, o Curupira tem os pés virados para trás, né? Ao contrário, então ele tinha que seguir as pegadas ao contrário. Então, essa historinha de Maurício de Souza, do livro de Chico Bento, feita em julho de 1996. De acordo com essa história em quadrinho, você vai responder a página 18 e a página 19. Tem assim: quem são os personagens dessa história? Tem o Papa Capim, né? O Papa Capim, que é o índiozinho. Tem o guarda da floresta, né? Que apareceu e disse a ele que ele estava indo em direção errada. E o Curupira, que aparece. Quando a gente fala quem são os personagens da história, são as pessoas que aparecem na história, tá certo? Então, as pessoas, os personagens, seja animais, seja ser humano, quem aparece na história, você coloca o nome. Então, são esses três personagens. Do que Papa Capim estava brincando, ele estava brincando de pega-pega. Com quem ele estava brincando? Escreva o nome e represente por meio de desenho. Quem ele estava brincando? Com o Curupira. Então, você vai escrever o nome Curupira e desenhar o Curupira aí bem bonito, tá certo? No sexto quadrinho, o guarda florestal falou: ô, índiozinho, você está errado, porque ele disse isso. Porque o guarda não sabia que as pegadas eram do Curupira e pensou que ele estava brincando, estava indo pelo caminho errado. Então, foi isso, né? Porque o guarda não sabia com quem ele estava brincando. Página 19. Então, você vai responder. O texto está na página 16 e 17. Você vai responder a página 18 e 19. Tem um trecho da história em quadrinhos aí na página 19. Leia. Se está brincando de pega-pega com algum amigo seu, ele deve estar lá. Ele deve estar para lá. As pegadas vão para aquela direção. Nesse quadrinho, a intenção do guarda florestal era o quê? Ajudar Papa Capim ou dar uma bronca em Papa Capim. Ajudar, não é porque ele pensou que ele estava indo pelo caminho errado. Então, você vai marcar a primeira opção. Papa Capim estava certo ou errado em seguir as pegadas ao contrário, porque
Ele estava certo, porque o Curupira tem os pés voltados para trás. O personagem principal da história é Papa Capim, que é esse tiozinho que está aqui. Que título você daria a essa história? Que nome você daria a essa história? Pega, pega, Curupira e Papa Capim. Qual nome você daria a essa história? E você vai escrever na linha abaixo, tá certo? E na próxima aula a gente vai continuar a trabalhar sobre essa historinha aí envolvendo o Curupira e o índiozinho, mas a gente vai trabalhar palavras com R e RR, ou seja, que a gente vai ver que o som do R, ele muda de acordo com a posição que ele se encontra. Então, a gente vai ver isso na próxima aula, tá certo? Espero que todos tenham entendido. Boa aula e tchau, tchau!